Ô professor, o senhor pode me dar uma informação? É possível uma pessoa que é canhota aprender radiestesia? Fique comigo que eu vou responder essa pergunta. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, tá? Eu vou responder essa pergunta com bastante atenção. Antes, porém, eu queria te pedir uma grande gentileza, tá? Se inscreva no nosso canal se ainda você não é inscrito, tá? Isso está muito importante. Eu estou enfatizando essa campanha agora. O YouTube está me permitindo ir para um próximo nível agora, que é o chamado nível de monetização do canal. Eu já tinha algumas coisas por conta das propagandas, tudo, mas agora as pessoas podem colaborar com o canal, se inscrever no canal de um modo colaborativo. Tem um botãozinho azul aí embaixo e nesse botãozinho azul você tem 3 níveis de contribuição. O que significa esses 3 níveis de contribuição? Não vou fazer diferença com absolutamente ninguém nesses processos. É que eu tive que fazer desse jeito porque eu estou lidando agora, aprendendo agora a mexer com a plataforma. Você faz a contribuição do tamanho que você puder fazer. E você pode interromper essa contribuição no momento que você achar que seja necessário. A razão de estar fazendo isso é porque nós estamos indo, graças a Deus, houve uma conjunção. Nós estamos mudando a estrutura do nosso estúdio. Estamos fazendo algumas adequações para transformar o canal definitivamente num canal que tenha muito mais assiduidade e seja um polo irradiador de conhecimento dentro das áreas das práticas naturais. Realmente criar aqui um ambiente de academia, onde você vem aqui, tem assuntos, tem as playlists de radiestesia, de cromoterapia, de geobiologia, de radiônica, de radiestesia clínica, de cromoterapia, deixar à disposição de vocês uma grande quantidade de material. Muito bem? Então tá, isso aí para todo mundo do canal. Aquelas pessoas que estiverem contribuindo com o canal, é natural que isso aconteça, tá? A gente gostaria de oferecer para você que está contribuindo com o nosso canal sempre a primazia de a gente oferecer para você primeiro as bases instrucionais dos programas de treinamento que a gente está fazendo aqui no canal, tá? Quer seja no âmbito das práticas terapêuticas específicas que vão contribuir prioritariamente no âmbito da radiestesia clínica, quer seja no âmbito da geobiologia, na análise dos trabalhos ligados às moradias, às habitações, a radiestesia clínica dentro dos trabalhos, da área de recursos humanos, das relações interpessoais, quer seja nos ambientes familiares, nas moradias, quer seja nas organizações. E claro, também a gente está fazendo um trabalho de pesquisa profundo sobre radiônica. Tem algumas coisas muito legais para contar para vocês aqui no canal a respeito disso. Claro está que eu estou fazendo isso tudo sozinho, eu tenho uma pessoa que está me ajudando aqui dentro de uma outra esfera, principalmente selecionando textos, a gente elaborando alguns roteiros e tudo mais, e a gente está tocando dessa forma. Conto com você, me ajuda nessa empreitada, que nós chegamos até aqui, até esse nível aqui, foi por você, porque você me apoia, porque você tem esse carinho, esse afeto de estar aqui me ouvindo, estar aqui me assistindo, fazendo os seus comentários, deixando as suas sugestões, fazendo as suas indagações, tá bom? Muito bom. Então hoje, a ideia da nossa conversa hoje é uma pergunta que eu recebo também na fase quando as pessoas estão entrando para o programa de radiestesia. Ela ouviu falar que o pêndulo tem que girar sempre de um lado para um determinado tipo de resposta e tem que girar para o outro lado se ele tem um determinado tipo de resposta, e que o dual rod tem que abrir, tem que fechar, tem que isso, tem que aquilo. Então vamos lá, vamos seguir a pegada dos mestres, vamos seguir a pegada de quem realmente faz isso há mais de 3, 4, 5 séculos lidando com esse assunto. Muito bem. O que é a radiestesia em
em análise. A radiestesia é uma técnica onde você consegue, através de alguns instrumentos, amplificar a sua sensibilidade. Você tem uma resposta sensitiva, uma resposta sensível, quando você objetivamente tem um influxo. Yellow Brick Cinema. Yellow Brick Cinema é um site onde eles nos oferece algumas trilhas sonoras que eu trago aqui para você para tornar o nosso ambiente o mais agradável possível. Quando a gente ouve uma música como essa, ok. Quando a gente ouve esse fundo musical, quando a gente ouve esse som, a gente consegue, de algum modo, sentir alguma coisa. Eu posso afirmar para você que muito próximo do acerto, essas linhas melódicas propostas, por exemplo, por esse canal no YouTube, Yellow Brick Cinema, está aqui embaixo. Quem gosta de música calma para estudar, para trabalhar, eu preciso dessa paz, desse sossego para poder escrever, para poder produzir. Esse é um dos que eu mais utilizo. Milhares de trilhas sonoras dessa natureza. Traz um estado de paz interior. Eu me manifesto sensivelmente com esse estado. Se você ouve um outro tipo de música, sei lá, que ela pode levar você a uma outra condição, beleza? Isso é tridimensional, isso é uma reação perceptiva, sabe, bem objetiva mesmo, okay? bem marcada. Por outro lado, existem vibrações, existem influxos dos quais você não percebe objetivamente. Tá? E quando você não os percebe objetivamente e quer identificá-los, você vai precisar de alguma maneira, você vai precisar criar um mecanismo, um dispositivo para amplificar. Vou te dar um outro exemplo agora. Se você não estiver ouvindo absolutamente nada, então, eu usei um recurso agora, eu aumentei o som, o volume, você começa a perceber. Então eu utilizei um recurso para amplificar a vibração, ela continua ali, é o som que está saindo do Yellow Brick Cinema, do portal de música ali. Só que o som estava baixinho, talvez você não estivesse ouvindo. Eu vim aqui, dei uma equalizada no sistema e você está ouvindo com melhor clareza. Tá tendo a capacidade de perceber essa música na sua integralidade e está produzindo os efeitos. Radiestesia é exatamente a mesma coisa. Ela vai levar você a um estado de perceber aquela condição vibracional daquele ambiente. Tá? Na medida em que esta condição vibracional ela está de acordo com a sua com aquilo que você pensa e sente, o que vai acontecer com a tua biologia, a tua biodinâmica? O teu corpo tende naturalmente a abrir, a relaxar. Então é hora que um aparelho, por exemplo, como o Dual Rode, você está entrando num ambiente extremamente auspicioso, legal, gostoso, aquilo te impacta no sentido, puxa, que coisa boa, que legal, que coisa relaxante. O aparelho vai abrir. Ele vai criar uma resposta neurofisiológica de que aquele ambiente é algo auspicioso. Você entende isso, você percebe isso. Por outro lado, na medida que você entra em um ambiente, repetindo a história do Dual Rode, você entra em um ambiente, o sistema
é constrictivo, ele é contaminado, ele tem atividade sísmica, sabe, alguma coisa que não é legal, pode produzir algumas disfunções ou até algumas anomalias no seu corpo futuramente, porque disfunção é mais leve e anomalia é mais crônica. Tá? O que acontece? O teu corpo reage vigorosamente a isso. É a hora que o equipamento fecha. Então, o vir para dentro denota da mão direita um movimento anti-horário. Utilizando o pêndulo na mão direita para a situação anterior, onde você entra e o ambiente é um ambiente auspicioso, o natural movimento da pegada do pêndulo é para a direita, utilizando a mão direita, no sentido horário, tá? Agora, o que acontece com o canhoto? Se ele utilizar o dual rod, não vai acontecer, é exatamente a mesma coisa para o destro e para o canhoto. Ele vai abrir naturalmente, porque é uma reação neurofisiológica. E o pêndulo? Eu que sou canhoto? Não, eu não sou canhoto. Tá? Essa aluna que me perguntou, Flávio, professor, eu que sou canhota, eu vou poder trabalhar nesse mesmo nível? Sim, claro que vai. O que é que você vai poder fazer? Você vai treinar a sua mão esquerda a hora que você entra em um ambiente, e esse ambiente é um ambiente auspicioso, com alto nível vibratório, que traz paz, saúde, felicidade, bem-estar e tudo mais. O que acontece com o teu corpo do lado esquerdo? Ele vai abrir. Ele vai criar uma condição exatamente essa do dual, ele vai abrir. Então, para você que é canhoto, o movimento para a esquerda, o movimento anti-horário, é o movimento de que as coisas estão harmônicas, estão tudo certo. E o movimento para dentro, para a direita, no sentido horário, utilizando a mão esquerda, é um movimento limitante constrictivo. Então as duas coisas. Então você, como radiestesista canhoto ou canhota, né, pode utilizar essa convenção mental. Pode? Pode, não há problema absolutamente nenhum. Tá bom? Flávio, mas e se eu for praticar cromoterapia? Pois bem, se você for praticar cromoterapia, eu vou recomendar que você dê uma treinadinha com a mão direita. Porque a cromoterapia, uma das etapas de análise radiestésica na cromoterapia é a análise dos chakras. Tá? Os chakras são centros de força que analiticamente e objetivamente eles têm um sentido biomecânico de funcionamento. Esse sentido biomecânico de funcionamento está escrito em prosa e verso em toda a literatura. Quem confundiu o meio de campo foi o Leadbeater, quando escreveu um trabalho maluco para a Rainha Elizabeth, né? Para a Rainha Mãe. E quando ele fez esse trabalho, ele começou a criar um nível de confusão muito grande. A Barbara Brennan copia esse trabalho no livro Mãos de Luz, e aí começa a fazer uma peripécia com a prática radiestésica. O livro Mãos de Luz é absolutamente uma obra indispensável para quem está estudando práticas terapêuticas vibracionais. Ele é fundamental. Mãos de Luz e Luz Emergente, da doutora Barbara Ann Brennan. É um livro fabuloso. O capítulo de radiestesia é sofrível. Porque ela achou que a radiestesia tinha que obedecer a alguns fatores além das práticas radiestésicas propostas por ela são absurdas, absolutamente fora do contexto. Tá? Ela criou um jeito dela de trabalhar e está impondo isso na obra e eu não consigo entender como é que aquilo funciona. Tá muito bem. Repito, ler aquele livro da forma como ele foi escrito, da forma como ele foi proposta, o banco de dados, a sua assessoria pela doutora Valerie Hunt, uma médica fabulosa, sensacional no seu trabalho, né? Que deu assessoria clínica à doutora Barbara Brennan, que foi inclusive uma funcionária da NASA, aquele laboratóriozinho americano que de vez em quando solta uns foguetes aí, não sei se você conhece, pois muito bem. Então, eu quero enfatizar a beleza e a indispensabilidade deste trabalho para quem estuda práticas naturais. Mãos de Luz e depois a releitura, Luz Emergente. O capítulo de radiestesia é um capítulo sofrível, tá? Porque ali ela
cria uma série de práticas e de coisas que são anacrônicas. Bom, então se você vai para esse campo, eu recomendo que você tenha uma habilidade, um pouquinho de habilidade com a mão direita para fazer análise dos chakras. Por outro lado, se você quiser utilizar a mão direita para o trabalho de chakra, a mão esquerda, perdão, a hora que você introduzir o pêndulo no campo do paciente, você que é canhoto, e que o movimento para a direita, o movimento horário do pêndulo, eu não consigo fazer com a mão esquerda, eu sou destro de carteirinha, eu sou destro das duas mãos. Quando esse movimento aqui, para você, é um movimento com a mão esquerda e vai em busca de uma reação bioneural, biomecânica do pêndulo, você vai perceber que ele gira para a direita. Os chakras é só em condições de um paciente em extremo estado, quase que um estado terminal. Eu digo isso porque eu tenho a minha lida com o paciente oncológico no hospital. Quando eu percebo um paciente como esse, eu já vou direto no cardíaco e no baço e verifico. O cardíaco tem ligação com o fígado. Então, na hora que ele girou ao contrário, eu já sei que esse paciente está detonando. Então, o que nós sabemos a respeito, estou falando especificamente porque é um problema para quem é canhoto. E eu não vou dizer que não, tá? Para quem optou por não fazer perguntas. Então, essa é uma questão limitante para quem é canhoto dentro do âmbito da prática da cromoterapia e da análise de chakra. Tá? Porque os chakras, eles estão subativos com um giro para a direita com um diâmetro menor. Eles estão hiperativos com um giro para a direita também, um redemoinho para a direita, olhando o paciente deitado, ele vai sempre girar para a direita com um diâmetro maior. O diâmetro médio é o chakra do pulmão no ponto P2, no ponto 2 do pulmão. É aqui você tem o diâmetro médio de um indivíduo na sua condição normal e natural. Porque uma condição normal e natural é a condição de funcionamento do indivíduo. Ele pode estar com uma anomalia, com uma disfunção, mas ele continua vivo. Então, o estar vivo é este ponto aqui, ponto 2 do meridiano do pulmão, tanto deste lado quanto deste lado, e ele tem um diâmetro. Então você, ao medir esse diâmetro e o comprimento do fio do pêndulo, que ele vai, ao medir esse diâmetro, você vai depois comparar esse diâmetro com o diâmetro dos demais centros de força. Se o diâmetro na medida, se o diâmetro for maior, aquele chakra está hiperativo. Se ele estiver com um diâmetro menor, ele está subativo. Lembrando que o subativo tem a ver com questões crônicas daquela área e daquelas interligações com esse centro de força. Se ele estiver hiperativo, é uma condição aguda, uma condição basiquinha, né? Tá, Flávio, como é que eu sei isso? Tá. Então vou fazer uma brincadeira com você, tá bom? Você em casa pede para a pessoa que está aí junto com você, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, tá certo? Tá? Mede o diâmetro, faz o trabalho de sintonização com o pêndulo. Você que é radiestesista sabe como fazer isso. Faz a sintonização com o pêndulo e verifica o diâmetro. Tenha em mente isso aí, bem claro sobre isso aí. Tá legal? Depois que aí, no momento que antecede a refeição, depois que a pessoa comeu, e geralmente verifica alguém que coma bastante, que é meio glutão na hora de comer, sai uma feijoada, um churrasco, uma coisa, você vai e mede o chakra, tanto o chakra umbilical como o chakra do plexo solar. Tá? O que acontece? O processo de digestão está, toda a condição energética está voltada para essa área. Concentra-se uma grande quantidade de energia para o processo digestivo. Então aquele centro de força, ele está com o diâmetro aumentado. Checa aqui e depois você vai checar você vai perceber que aquele diâmetro aumentou e ele vai estar sempre girando para a direita. Repito, quando o chakra, você percebeu que ele está girando para a esquerda e a pessoa está bem, está tranquila, duas coisas podem estar acontecendo. Ele pode estar evoluindo para um processo, para uma anomalia, ainda não está
tranquilo, né? bem aspectado essa anomalia, ele ainda está reagindo bem, né? ou você mediu errado. Então, para você treinar, se você conhece algum paciente de alta complexidade, você vai perceber que o chakra vira ao contrário. Muito bem. Eu não queria dissertar sobre esse tema aqui, mas eu queria chamar a atenção para aquelas pessoas que são canhotas. Sejam bem-vindas à radiestesia. Sejam bem-vindas à prática radiestésica. Vocês que são canhoto, que é canhoteiro, vai ter a mesma expertise e maestria de quem é destro. Tá? Então você só se lembra que tem algumas coisas que você precisa entender como elemento de análise. Você não pode achar você não pode achar nada, você tem que ter certeza. O radiestesista não acha. Eu tenho que ter certeza daquilo que estou fazendo. Tá? Porque eu estou utilizando uma questão sensitiva e perceptiva e eu não posso viajar na maionese, achar que eu sou um grande médium, que eu falo com as minhas entidades espirituais, com o meu mentor, com o meu guia e que as coisas estão resolvidas. Se você é dessa turma aqui, por favor, isso não tem nada a ver com radiestesia. Tá? Tem o meu respeito, tem até a minha atenção, dependendo da situação, mas isso não tem nada a ver com radiestesia. Radiestesia é técnica, é prática e é por ali que a gente anda. Tá certo? Finalmente, como é que um canhoto trabalha com um gráfico? Uma régua, principalmente. As réguas, nós temos basicamente dois tipos de régua. Uma régua linear, né? Essa que você coloca o pêndulo no início da escala, e a escala geralmente para nós ocidentais é uma escala da esquerda para a direita, a gente lê da esquerda para a direita. Então o biômetro de Bovis, por exemplo, biômetro, vamos lá, aí o biômetro, ok? Isso aí, biômetro, ele tem uma escala que vai de 0 a 10 mil. Tá? Lembrando que a escala intermediária, o espectro intermediário de 1000 a 8000 mais ou menos, é onde predominantemente nós utilizamos a escala dentro das nossas análises. O que tiver abaixo de 1000 não tem uma referência específica com a biometria, e o que tiver acima de 9000 já saiu fora da escala e ela não tem nenhum sentido prático isso para o objetivo fim que essa régua se presta. Tá? E existem as réguas de zero central. O que é o zero central? Eu tenho informação tanto para a direita quanto para a esquerda. As informações para a direita não necessariamente são as informações positivas e auspiciosas. E as informações para a esquerda não necessariamente são as informações nocivas e insalubres. Pode ser assim? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode inclusive um gráfico de ionização. Para a direita, ionização positiva. Todo o âmbito de ionização positiva, ele é nocivo, tá para a direita. Do zero para a direita, positivo. Do zero para a esquerda, negativo. Então, ionização negativa. Quanto mais negativo tiver, melhor é. Maior a quantidade de elétrons disponível no sistema, simplificando a informação sobre ionização. Por outro lado, se você for lidar com atividade sísmica, você tem atividades sísmicas para a direita com valores positivos, você tem atividades sísmicas para a esquerda com valores negativos. Cada uma dessas condições são condições anômalas. Acima de mais 15 mV e abaixo de menos 15 mV nós temos anomalias, questões geofísicas, percolação de água, movimento de placa tectônica ou coisa parecida, que estão ligadas a essa atividade elétrica. Então, para a direita ou para a esquerda, as coisas vão ser iguais. Então, se você estiver utilizando o pêndulo na mão esquerda, como canhoto, não tem absolutamente nada. Tá certo? Então, esse é o truque. Agora, se você acha que tem que fazer perguntas e o movimento pendular denota que essa é a sua necessidade,
tá tudo certo. Provavelmente seu professor deve ter, em algum momento, deve ter instigado você a fazer perguntas. Eu não faço isso com o meu aluno de jeito nenhum, tá? Porque a partir do momento que ele começa a fazer pergunta, ele começa a racionalizar muito. Então eu estimulo você que é meu aluno, porque você já sabe disso, você que provavelmente futuramente possa vir estudar conosco, esteja certo. Eu vou estimular você a ter uma capacidade perceptiva e sensitiva que não precise de fazer perguntas. Esse é o meu intento, esse é o meu objetivo. Eu digo isso por mim que sou teimoso, preciso de um esforço adicional para fazer as análises. Então eu não posso errar, tem que ter certeza. Tá? Então, na medida que eu começo a fazer perguntas, que eu começo a me enveredar por questões objetivas, o meu cérebro é um manancial de loucura, até de estupidez. Então eu relaxo, ouve. Eu relaxo, fico ouvindo a minha musiquinha de boa, e aí, velho, eu vou realmente para outro nível. Me sinto habilitado, me sinto capaz, me sinto performado para fazer um bom trabalho. E a gente vai minimizando cada vez mais o erro na medida que a gente segue por esse caminho. Tá combinado? Então eu espero ter respondido esse assunto principalmente para você. Você que é canhoto, para você que utiliza a mão esquerda de uma certa maneira recorrente, tá certo? E eu te desejo muito boa sorte e eu espero vê-lo nos nossos próximos vídeos. Por favor, lembre-se, seja membro do nosso canal. Você estando inscrito, seja também membro do nosso canal. E se você puder, por favor, enviar esse vídeo para 5 pessoas, copia lá, vai lá em cima, aqui na linha de... clica ali em cima, copia esse vídeo, provavelmente você tem alguém canhoto que você conheça, ou algumas pessoas que estejam agora querendo estudar um pouquinho sobre radiestesia, aprender um pouquinho mais sobre isso. Você pode fazer essa gentileza para mim? Eu fico muito grato por você estar fazendo isso, e deixa seu comentário, deixa seu like, eu vou ficar muito feliz em poder, na medida do possível, eu tenho lido as mensagens. Graças a Deus, está ficando cada vez mais comentários, dada o protagonismo desse trabalho e até o ineditismo de alguns assuntos. Tá bom? Deixo a você um grande abraço, fique com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!